Então, para compor o palco comigo, gostaria de convidar primeiramente a secretária Kátia Scheikhart, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. E a secretária Zara Figueiredo Trípode, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Obrigado. Fiquem à vontade. Bom, em primeiro lugar, secretária Kátia, secretária Zara, muito obrigado pela presença de vocês. A gente sabe do esforço de horário, de tempo, toda a flexibilidade. Aproveito para agradecer a própria equipe de vocês duas que nos ajudaram a fazer isso aqui acontecer. Isso mostra a prioridade que vocês dão para o tema, que o Ministério da Educação tem dado para o tema. Então, é realmente muito importante para o nosso evento a participação de vocês. Sei que a gente está com um tempo super curtinho, vocês têm reunião com o ministro já, então já vou direto ao ponto. Vou começar com a secretária Kátia. Secretária, você, professora, já foi gestora municipal, agora comanda, lidera a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, que formula políticas para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Então, tem realmente uma posição de destaque quando a gente discute o tema de ERE. Queria saber, secretária, numa primeira pergunta, ainda em termos de diagnóstico, da sua experiência, dos seus estudos, da sua atuação hoje enquanto secretária da SEB, o que você vê como os principais obstáculos, os principais desafios que a gente precisa superar? Por que a pauta de ERE tem avançado, mas tem avançado em ritmos mais lentos do que a gente gostaria nos últimos anos? Então, queria começar com essa pergunta ainda em termos diagnósticos, por favor, secretária. Bom dia a todas, a todos. Tem muita gente amiga aqui. Muito bom vê-los. Muito obrigada, Priscila, Olavo, Gabriel, pelo convite. É muito bom estar aqui ao lado da minha companheira de todos os dias, de muitos desafios, mas de muitas alegrias, da Zara, da professora Lucimar, que está aqui, da Secadi também, Euseni, a nossa equipe da SEB. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, que tem umas luzes porque eu tenho uma idade que eu não vou revelar, mas que já me trazem muitos cabelos brancos, dos quais tenho muito orgulho. E estou com uma calça laranja, bem diferente do Gabriel, que está de terninho preto. Estou de calça laranja, evidentemente, assim como a Zara está toda brilhosa, porque nós não viemos ao mundo para usar bege nem pretinho, né? A gente é para colorir, para chegar chegando. Nada de discrição, né? Adoram colocar a gente nos lugares discretos, mas a gente insiste em não ser discreta. A gente não é discreta, né, Sueli? Nós não somos discretas. E eu estou com dor de garganta, então estou um pouco rouca. Estou usando um lenço de seda colorido, com as cores da minha Amazônia. É o lugar onde eu vivo há 33 anos esse ano, né? Cheguei lá no final de 89. Então, esse é o meu lugar. Tem um conto do Machado de Assis, que é o Conto do Canário, que fala que a gente vê o mundo do nosso lugar, né? Então, acho que a minha chegada na SEB, na Educação Básica, tem a ver com toda essa minha trajetória. Eu sou uma mulher que tenho 3 nomes. Todo mundo fala Kátia Schweikart, que é o primeiro e o último, mas eu tenho 3 nomes: Kátia, Helena, Serafina. Helena era o nome da minha mãe, e Serafina, da minha bisavó, que era uma mulher escravizada, foi beneficiária da lei do ventre livre. E, quando minha mãe ficou grávida, ela demorou muito para ficar grávida. Aí, vou falar. Nos anos 60. E aí, no centro espírita que eles frequentavam, meu pai foi recomendado a ele que aquele bebê, que ninguém sabia na época se era homem ou se era mulher, deveria ter um nome de um ancestral conhecido, para ser protegida e cuidada pela vida afora. E eu acho que é isso que me trouxe aqui. Então, salve Serafina, que sou eu, né? Muito obrigada. Então, é isso. Desse meu lugar, e da Amazônia, de onde eu vim, é que a gente veio para o MEC. Acho que começar a falar sobre as nossas... Como é que a gente vem olhando política pública a partir desse lugar
de Brasil tem a ver com de onde nós viemos. Então, de onde eu vim lá atrás, primeiro que a gente é gente velha, né? Nós, os negros, somos velhos, a gente tem muita gente por trás da gente que ancora e empurra a gente. Porque, se não fosse assim, a gente não aguentaria. Não existe um único lugar que eu vá, nenhum, nem aqui hoje, como secretária nacional de Educação Básica, em que as pessoas não cheguem perto de mim e digam assim, quem é você? Não tem. Esse lugar não existe. Nunca aconteceu. De eu chegar e as pessoas, quem é mesmo você? É evidente que, se fosse o Gabriel, ninguém ia fazer essa pergunta para ele. Até porque, mesmo não importasse, porque ele é um rapaz branco, bonitão, né? Mas parece que a gente é uma coisa que incomoda. Ninguém sabe muito bem, porque chega assim, as pessoas assediam. Como é que pode? Então, esse incômodo, e aí eu começo te respondendo, Gabriel, não dá para pensar a política pública no Brasil sem a gente enfrentar uma questão séria, né, Michel? Muito bom te ver também. Sem a gente enfrentar o racismo estrutural. Eu acho que foi ótimo. Eu ia dizer, mas eu faço... Agora eu posso falar porque o Olavo falou, né? Qual é a configuração das nossas organizações, né? Onde é que estão os gestores escolares? Qual é o perfil dos professores, das boas escolas? Onde é que a gente se vê? Então, na educação básica é a primeira vez, né? O máximo que nos concedem são as pautas que acham que nos compete, que são as de igualdade racial, mas não é só não, viu, Olavo? Você pode ficar à vontade para usar essa pauta como sua, porque ela não precisa ser só nossa. Não pode ser só nossa. Assim como a Amazônia não pode ser só dos amazônidas. Ou a gente amazoniza o Brasil e a gente desmascara essa nossa cordialidade, que não é cordial. O Brasil é um país violento e racista. Isso está impregnado. Numa organização que eu estava antes, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, mas eu me lembro de uma conversa em que... então a gente tem que eleger um presidente do Brasil negro. Aí eu disse... Eu acho que primeiro tem que ter um presidente dessa organização negro. A gente quer uma coisa lá longe, mas a gente não enfrenta o que está do nosso lado. Então, esse meu lugar de educação básica ainda é um drama, né? Em termos de diagnóstico da política, cada vez eu me surpreendo mais. Eu venho do Departamento de Ciências Sociais e a gente sempre olhou, e eu fui formada assim, né? A partir de uma lógica de enxergar que os nossos graves problemas estão relacionados à desigualdade social e econômica, de classe, né? E a gente se orienta por essa lógica explicativa, que é muito potente, porque isso, de fato, tem uma razão de ser. A gente tem uma lógica em cima de um modo de produção que, de fato, se alimenta. E não adianta a gente negar, não é possível esse sistema sobreviver se não for dessa maneira, mas, no nosso caso, é muito evidente que isso se agrava em relação às questões étnico-raciais e, no Brasil, regionais. Então, o meu lugar aqui não é só como uma... e, na verdade, eu vim para a SEB, inclusive, como uma pessoa que fala da Amazônia. Então, eu tenho esses dois chapéus aqui, dos quais muito me orgulho. Então, isso já posiciona a gente de uma maneira diferente, né? Porque todas as políticas e a intelectualidade brasileira e os nossos colegas professores e o tal campo da educação, do qual minha amiga Zara faz parte, eles já dizem que de São Paulo ou do Sudeste, como é que deve ser no resto do Brasil, né? E, para o bem ou para o mal. Mas é muito difícil, a gente não tem um exercício de uma escuta ativa para revelar a potência do que está acontecendo nessa grande diversidade. Faz algum tempo que eu já abandonei as ausências. Eu estou aqui para afirmar as presenças. Tem muita coisa boa, muita gente boa fazendo coisa bacana no interiorzão do Brasil. Então, lá na Amazônia, eu fui secretária de Manaus. E, quando eu cheguei na SEB, ninguém nem sabia que existia, que Manaus era a terceira maior rede de educação básica do Brasil, que é maior que Porto Alegre, que Belo Horizonte, que Fortaleza. Ninguém nem sabe. As pessoas não enxergam isso. Então, como é que a gente pode pensar a política se a gente não vê que existe uma potência que é invisível? E, dois, muitos dos indicadores que a gente questiona, porque eles, às vezes, são construídos em cima de uma lógica, de uma métrica que invisibiliza essas potências,
o IDEB, por exemplo, é um deles, mas eles revelaram algumas coisas para a gente que podem iluminar muito as políticas públicas. Primeiro, de que as crianças aprendem, as crianças pretas, pardas e indígenas, mas especialmente as pretas, porque elas estão muitas vezes frequentando as mesmas escolas, elas têm um desempenho inferior das crianças brancas, independente do nível socioeconômico. No 9º ano, em língua portuguesa, no SAEB de 2019, as crianças brancas do nível socioeconômico mais baixo tinham um desempenho em torno de 47% adequado em língua portuguesa, enquanto as pretas, 27%. Só para começar a conversa, independe do nível socioeconômico. Então, tem uma questão ali. O PISA de 2018 fala de uma diferença de 2 anos de proficiência entre adolescentes brancos e pretos, como se os pretos tivessem 2 anos atrás, estando na mesma série dos brancos. Então, tem uma questão aí. Enquanto a gente como eu, como a Zara, chegar em qualquer lugar, aqui, o evento é de Heré, e as pessoas falavam assim, quem é mesmo você? A gente vai ter muita dificuldade de girar essa chave. Eu, e na nossa secretaria, nós estamos levantando 3 grandes políticas para começar um grande acordo nacional para nos revisitar como gente, como povo, como nação. O primeiro é um compromisso nacional criança alfabetizada. Vocês viram, o presidente Lula lançou no dia 18, no dia 12. Ele tem vários eixos, mas tem um eixo importantíssimo, que é o eixo de formação de professores e professoras. E a gente está querendo e está trabalhando muito para que ele tenha trilhas formativas que alertem para essa questão que não pode ser só em um material ou outro, ou numa ou noutra formação específica, mas que precisa passar por um autorreconhecimento dos professores, inclusive das professoras, das suas próprias limitações. Semana passada, retrasada, num seminário de educação infantil, né, Sônia, eu estava falando que nossos indicadores, há uma discussão, devemos ou não avaliar a educação infantil e que parâmetros nós vamos usar? A infraestrutura das escolas, a formação de professores, se estão ou não preparados para lidar com a educação infantil. Mas tem uma questão que nossos indicadores não pegam, não estão preparados. As professoras da educação infantil, em salas onde tem crianças brancas e pretas, e do ensino fundamental, elas abraçam menos as crianças pretas e elogiam menos. Só isso já causa um problema para essas crianças. Elas são crianças menos elogiadas. E existe uma pesquisa de 2009 que fala que, quando são feitas adolescentes que participam de avaliações de larga escala, usando a mesma métrica, tem um desempenho igual nessas avaliações objetivas, quando são avaliadas pelos seus professores, as pretas apresentam um resultado inferior. Então, tem questões que nós precisamos levar para o debate. Então, a gente está tendo um compromisso muito grande, porque nós estamos lá e, cada vez mais, eu sei que representatividade importa, né? Então, e eu não estou nesse lugar por isso, evidentemente, só, mas me orgulho muito de, por isso, poder estar afirmando isso aqui com vocês. E é preciso a gente também querer enxergar questões muito mais profundas, que implicam olhar para o lado, quem está do nosso lado e o que ele representa, onde ele trabalha. E isso vai ter uma implicação nas nossas mentalidades. A gente melhorou muito a nossa inserção qualificada a partir da lei de cotas nas universidades, mas, na educação básica, a gente tem muitos problemas a enfrentar ainda, principalmente porque também precisamos trabalhar isso na formação inicial dos nossos professores, precisamos melhorar muito o que está aparecendo ainda no material didático. Quem são não é só o que se representa no material, quem são os autores e as autoras que participam da elaboração desses materiais ainda. Tem muita coisa para a gente enfrentar, mas a gente está muito comprometido com isso, e eu sei que essa plateia enorme de gente que pode influenciar também está muito comprometida. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Excelente.
Já passo para a secretária Zara. Secretária, você também professora, sempre estudou gestão, financiamento educacional, política pública educacional. Agora, na liderança da SECADI, secretaria que, infelizmente, foi extinta nos últimos anos, então tem esse desafio de reestruturar uma secretaria também. Mas vou fazer uma primeira pergunta sobre, na sua visão, na visão da SECADI, qual a tradução que o nosso Estado brasileiro precisa fazer de ERE, de educação para as relações étnico-raciais, para a gente enfrentar essas imensas desigualdades. Sei que você trouxe um PowerPoint para apresentar, então peço, inclusive, para a produção já subir o material. E aí, secretária, se preferir fazer de pé, fazer sentado, fica à vontade. Então tá bom. Ok, mas eu vou precisar só no final. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite por esse momento importante. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos, crespos, estou vestida um vestido branco com um tecido que parece renda, com alguns búzios, bastante colorido e também com alguns espelhinhos. E estou com, usualmente, um batom bastante vermelho no estilo, estilo Cátia Flávia. Bom... Ok, eu não preciso por hora, mas então vamos à sua pergunta, não é? Infelizmente, eu não pude estar aqui ontem, mas ao ouvir hoje a fala do Olavo, né, se reportando à fala da professora Petronília, eu acho que ela já nos adianta bem isso que é a sua pergunta, não é? Como é que a gente pode traduzir ERE na perspectiva do Estado, já que a gente está lidando com desigualdades bastante profundas? Eu acho que a resposta passa pelo que a professora Petronília disse, né? Quer dizer, a ERE não pode ser um tema, ela precisa ser um projeto de nação. E daí, quando a gente pensa num projeto de nação, e, portanto, como eu traduzo a ERE para lidar com essa desigualdade profunda, me parece que o primeiro ponto é assumi-la como uma política educacional. Quando você assume a ERE apenas como uma política curricular e lê o capítulo, não é, 26A como uma introdução de componentes curriculares dentro da sala de aula, isso é absolutamente importante, porque isso diz respeito ao movimento contínuo, não é, de representatividade, de identidade, de recuperação da história, e, portanto, nós estamos falando de formação. E, obviamente, isso tem um efeito sobre os grupos que serão formados. Isso é absolutamente necessário. Mas nós não podemos aprisionar, já que a ERE precisa ser um projeto de sociedade, de Estado, nós não podemos aprisionar a ERE, na minha análise, na perspectiva da política curricular. Então, ela está, em larga medida, para além dos componentes que ela afirma no 26A. Ela precisa ser pensada como aquilo que está no plano de implementação das diretrizes, não é? Ou seja, a tradução precisa ser essa. A ERE, ela precisa ser compreendida de modo estrutural. Então, ela precisa ser compreendida na dimensão do financiamento educacional. E aí a professora Kátia nos disse, né? Quer dizer, aquilo que é as cotas raciais, não é, no ensino superior, a gente precisa traduzir a ERE na educação básica como um princípio de ação afirmativa. E princípio de ação afirmativa na educação básica, como tradução de ERE, significa você lidar com sistemas estruturantes da educação básica. Nós podemos fazer o quanto de formação nós quisermos. Se isso não tiver fortemente alicerçado a uma coordenação federativa, a uma indução de política, a um financiamento que considere essa desigualdade e a forma de monitoramento e a forma de indicadores para lidar com isso, a gente vai, daqui a 10 anos, estar nesse espaço fazendo o mesmo debate. Veja, os dados já nos mostram há muito tempo que as crianças negras, as crianças pobres, elas estão geograficamente localizadas. As escolas são as escolas com uma infraestrutura muito mais precária. Na SECADI, a gente acabou de construir um indicador para escolas indígenas do campo quilombola e também a parte de raça, obviamente, foi contemplada. E os alunos negros estão em escolas com a infraestrutura muito mais fragilizada. Bom, todos nós sabemos, a literatura já nos ajudou muito com isso, a nossa experiência na educação básica já nos mostrou isso,
que experiências, por exemplo, culturais, são absolutamente necessárias para a formação de um indivíduo. Estou falando de educação básica. Nós sabemos também que as chances de boa parte do nosso aluno pobre, negro, indígena, quilombola, ter experiências culturais significativas precisa se dar por meio do financiamento do Estado, via escola. A chance de as famílias terem nível socioeconômico para levarem as crianças para essas experiências, que diz muito sobre aprendizagens, é muito baixa. Portanto, se a escola não fizer isso, nós não teremos isso. E para a escola fazer isso, o financiamento ele não pode ser regressivo. Ele precisa considerar exatamente essas demandas. Não dá para a gente continuar insistindo numa régua universalista de financiamento e mandando dinheiro para a escola por número de matrículas apenas. Então, se você quer pensar ação afirmativa na educação básica, você precisa ir para esse ponto. Um segundo ponto é indução. Bom, a Kátia já nos adiantou sobre o IDEB. O IDEB foi importante? Foi muito importante. A gente não faz política sem dado. Você precisa monitorar. Agora, os indicadores que o Estado brasileiro precisa assumir para monitorar tem que dar uma informação de qualidade para as redes. O IDEB teve um problema grave com toda essa geração de avaliação, e eu não sou contra o IDEB, eu não sou contra a avaliação. Tem que ter avaliação, tem que ter indicadores. Ninguém faz política pública só de boa intenção. Você acaba, inclusive, levando dinheiro público para o ralo. Então, você precisa de ações assertivas. Ninguém faz política pública sem dado. Agora, o IDEB, como indicador, ele induziu mal as redes. Por uma simples razão. Os alunos negros eles ficaram escondidos dentro de uma média. As redes recebiam o resultado do IDEB e diziam, olha, eu estou muito bem, obrigado. O meu IDEB é 5. Inclusive, eu já passei a meta, que era 4,8. Só que não. Por quê? As devolutivas que iam para as redes não mostravam quem estava puxando esse IDEB para cima. Portanto, os alunos negros, sobretudo os alunos pretos, eles ficaram, durante toda uma geração de avaliação, escondidos numa média. Portanto, o IDEB, enquanto capacidade de indução da política nas redes, ele falhou enormemente com esses grupos, porque ele não dizia para o gestor aquilo que o gestor precisa compreender. Não é? Ora, se você precisa criar ação afirmativa, você precisa de uma medida que dê conta disso. E se você sabe que a medida induz, se a sua medida é de má qualidade, obviamente, você vai induzir muito mal. Então, me parece que esse é o segundo ponto. Primeiro, é um financiamento, e isso tem que ser estruturante. Eu não estou dizendo aqui que a discussão racial nós precisamos guardar no orçamento 12% para ações da educação étnico-racial. Não é isso. É para além disso. Isso continua a ser a gente insistir em puxadinho, em guichê de preto. Não é isso. Nós não temos que lidar com financiamento pedindo 10%, 20% para a questão racial. A questão racial tem que estar dentro da estrutura da política, ponto. Não é orçamento reservado para isso. A avaliação, você tem que ter indicadores que lidem com isso. A indução da política tem que ser clara, não é? A professora Kátia acabou de falar, olha, a SECADI não faz política em escala. Não é isso? Ela nunca foi isso. Não é? Ela não faz política em escala. Quem faz política em escala é a SEB. Por isso que nós precisamos fazer políticas coordenadas com a SEB. A professora Kátia deu um ótimo exemplo. O compromisso. Não é? Quer dizer, dentro do compromisso da alfabetização, não é a gente colocar um dinheiro a mais para os estudantes negros. Vai alfabetizar, nós já temos uma linha de base, como é a situação, inclusive, extraescolar dessas crianças. Portanto, esse desenho da indução, não é? Esse desenho da coordenação e do financiamento da política, de igual modo, dos indicadores, ele já precisa estar estruturalmente dentro do desenho. Não é a SECADI que vai fazer isso. Se a SECADI fizer isso, nós vamos estar batendo no mesmo ponto, que é o guichê de preto.
o que nós temos que fazer é exatamente essa, não é, coordenada, SECADI concebe, para que isso esteja dentro da estrutura de todas as políticas e que essa concepção seja implementada. Então, é nesse sentido que eu acho que precisa ser traduzida a ARE. Tem uma coisinha aqui que fica apontando para a gente vermelho, escrito fim, fim, fim. Vocês não sabem, mas é assim que você já fica desesperada. Então, já tô, a primeira parte já acabo, eu só preciso do slide no último ponto, suponho. Obrigado, secretária. Bom, passo novamente para você, secretária Kátia. E aí estou preocupado com o tempo de vocês, que a gente sabe que vocês têm reunião com o ministro. Então, já vou para... Eu vou, na verdade, juntar as duas últimas perguntas. Então, para você ter a oportunidade de trazer para essa plateia que tem gente de terceiro setor, movimentos sociais, muitos gestores públicos de estados e municípios, do Poder Legislativo, a visão da SEB para, nesses próximos passos, nesses grandes temas transversais que vocês têm, e aí já emendar nas considerações finais em 3, 4 minutinhos para dar tempo. A equipe de vocês também está me... Além do fim, ainda tem equipe aqui falando. Então, obrigado, gente. Então, secretária, por favor. Primeiro, Gabriel, queria me desculpar muito com você, já me desculpo em meu nome, em nome da Zara, porque, de fato, hoje o dia nos aguarda. Nós vamos... E a gente, só me desculpar por isso, queria muito ficar aqui, acho que esse tema é muito caro para a gente. Caro porque está na nossa vida, né? Tem a ver com toda a nossa trajetória, e essa trajetória que a gente tenta trazer para induzir o trabalho e as políticas que a gente faz, né? A gente não, isso é uma outra coisa que tem a ver com a nossa origem, né? As coisas não se separam, né? Então, lá nas comunidades indígenas, por exemplo, a educação integral não faz sentido nenhum, porque isso é um conceito inventado pelo mundo urbano. Eles são ontologicamente integrais. Não é possível separar a comunidade da escola, as coisas são misturadas. Então, talvez a gente tenha que aprender muito com eles em relação a isso. Mas, inspirados por essa realidade, existem alguns eixos das políticas que a gente está coordenando que são muito importantes e que nós podemos, como coletivo, apoiar. Tem a ver com pensar como é que essas questões, como a Zara disse, precisam ser incubadas por dentro da estrutura e não como apêndices, né? Agora vamos ter um edital especial para livros, obras literárias étnico-raciais. O MEC já fez tudo isso. A gente tem lá uns autores, mas não é isso só. É isso também, mas não é isso só. É o quanto isso, de fato, se conecta com toda a formação dos professores, com a construção do currículo. E aí existem alguns catalisadores desses processos que, para a gente, são muito importantes. Professoras e professores, como eu falei para vocês, e não são só questões relacionadas à objetividade das formações, das competências e habilidades que esses professores precisam ter para alfabetizar as crianças, para trabalhar um currículo mais significativo, mas questões que os trabalhem também a partir das suas próprias histórias, expectativas. A perspectiva da educação integral começa também com um tratamento integral aos professores e aos territórios das escolas. E aí tem um outro catalisador do processo que nos interessa muito trabalhar, que são os gestores escolares e os gestores das redes. Essas figuras não podem, e aí a Zara é uma autoridade no VAAR, aquelas condicionalidades lá que representam muito pouco do ponto de vista da indução financeira, mas tem um significado muito grande quando a gente compreende o que aquilo está querendo dizer para a gente. Os gestores escolares, eles não têm que ser escolhidos por mérito apenas por uma questão objetiva da qualidade da entrega que eles podem fazer. É muito mais do que isso, porque eles são a ponte interna para conectar todas as pontas dentro da escola, mas também da escola com o território. Então, uma educação significativa é preciso, como a Zara disse, olha, onde estão as crianças pretas, pardas e indígenas? Mesmo nas grandes cidades, onde elas estão? O que a escola faz em relação ao território onde elas estão? Eu acho uma ilusão pensar que a gente
resolve isso trabalhando apenas para dentro da escola, com metodologias para melhorar o desempenho dessas crianças, sem que elas consigam enxergar de onde elas vieram, onde elas moram e como é que elas podem, desde muito pequenas, agir sobre essa realidade delas. Então, essa figura ela é muito importante, assim como coordenadores pedagógicos, e a gente está muito olhando para isso. Na questão da política do tempo integral, idem. O nosso fomento é para ampliação da jornada, mas nós estamos trabalhando na direção de uma política de educação integral em tempo integral, onde a ampliação da jornada é uma dimensão. E, muitas vezes, não é a mais importante, porque ficar mais tempo numa escola que não faz sentido, que não tem atividade cultural, que não tem música, ou, quando tem, isso está solto, desconectado de uma intencionalidade, do currículo, dos processos de aprendizagem, é uma atividade só para passar o tempo, também não faz sentido. Então, nós estamos trabalhando na direção de sair um pouco da superfície de coisas que nós já acordamos que precisamos fazer, mas que essas entregas precisam ser trabalhadas em questões de fundo. E, para terminar, nossas professoras e professores. Quem são? Como foi construída a sua carreira? Recentemente, tivemos o resultado do ENAD, que também não é o melhor indicador para entender, mas dá uma pista para a gente. E a média foi das licenciaturas e pedagogias 3,6 em 10, né? Os egressos das pedagogias e das licenciaturas. Bom, como disse a Zara, isso que não está considerando o recorte racial, está trabalhando com a média e já é desse jeito. Imagina a carreira para profissionais e pretos, para professores e professoras indígenas. Ainda tem um debate, e eu fui secretária na Amazônia, que os órgãos de controle querem que a gente, a Zara sabe disso, trabalhe concurso público para professor indígena. Como se o concurso, que tem uma lógica do mundo ocidental moderno e da burocracia contemporânea, resolvesse problemas que estão relacionados, são da ordem da cultura. Então, você vai fazer um concurso nacional para passar uma pessoa que não é da comunidade, que depois vai intervir. E não é isso que garante a qualidade desse processo. O processo de aprendizagem em contextos culturalmente, socialmente significativos tem outra lógica para ter qualidade. Então, isso tudo está no nosso radar. A gente está trabalhando muito integrado. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, não é em vão também que nós estamos as duas aqui. A gente, não é só o fato de que somos as representantes pretas no Ministério, mulheres e tal. E isso, a gente tem muito orgulho disso, isso é importante pra caramba, cada vez a gente tem mais consciência disso, mas não é por isso só, é porque nós fazemos um trabalho muito integrado. E esse painel que a gente vai com o ministro hoje, ele vai no detalhe e faz cruzar todas as ações, e a gente gostaria muito que isso também reverberasse para fora. Dizer para vocês que a gente está muito comprometido com essa pauta, que para a gente é muito importante as possibilidades de participar de fóruns como esse, de ter essa escuta, de vocês terem espaço também no desenho das políticas que a gente vem tentando fazer de modo muito participativo, colaborativo, com muitos problemas, com muitos senões, porque a sociedade está muito carente disso e, cada vez mais, o Brasil, infelizmente, nós voltamos para o mapa da pobreza, cada vez mais a gente tem mais desafios que impactam muito na aprendizagem das crianças brasileiras. Mas muito, muito obrigada por essa oportunidade aqui, tá? Nós te agradecemos, secretária, reforçando essa importância da articulação das secretarias, realmente é fundamental. Passo agora para a secretária Zara, para a sua exposição final, muito na linha, você já começou na sua fala, mas da visão da CECADI para os próximos anos e aproveitando essa plateia tão diversa e importante que a gente tem. Tá certo, obrigada. Bom, o que a CECADI, como eu disse, a CECADI ela não faz política em escala, não é? Então, o que nós estamos fazendo dentro dessa perspectiva, dentro dessa agenda? Né? Primeiro, a própria reconstrução da CECADI é, em si, ação afirmativa. A CECADI é, em si, uma representação da ação afirmativa. Né? E aí, nessa perspectiva, e o que eu estou dizendo aqui, cabe para educação indígena, educação escolar, quilombola, e a questão racial. Né? Então, a primeira coisa é a recriação da CECADI.
Um segundo ponto, a gente agora, amanhã, inclusive, para qual vocês estão convidados, a gente relança, junto com a CAPES, o programa Abdias do Nascimento. Todos vocês estão convidados às 10 horas da manhã. Nós, junto com a FNDE, nós criamos, né, digamos, um cabide de financiamento que se chama Equidade. Então, o PAR Equidade, o PDD Equidade. Junto com a CAPES também, agora nós temos um PIB de equidade voltado exatamente para a formação desses grupos. O Parfor Equidade, estamos trabalhando com o painel de monitoramento das políticas. Os saberes indígenas e o ProLinde, ele foi expandido, além dos programas de intervenção urgente dos Yanomamis, que na quarta-feira que vem já é finalizado, não é? Temos o Uniafro, porque estou vendo uma representante aqui, não só a Uniafro, o básico, mas também quilombola. A nossa diretora de Educação para a Relação Étnico-Racial e também Educação Escola Quilombola, a professora Lucimar Dias, está aqui. Ela está coordenando todo esse processo e também nós vamos desenvolver já agora 2 pilotos de formação, não só para a educação infantil, nessa perspectiva, mas também para a gestão, porque, como a professora Kátia disse, a formação de gestores estratégicos é muito importante. Você formar o tomador de decisão no âmbito interescolar é muito importante. E, do ponto de vista da UVA, a professora Kátia já nos disse, já falou sobre isso, né? A gente está coordenando o GT, a professora Kátia conduziu essa reunião na semana passada de repensar inclusive a medida de equidade do VAA, foi conduzido de uma forma muito séria pela professora Kátia. Estamos também fazendo o acompanhamento das políticas de ação afirmativa do ensino superior, que é da CESU, mas o acompanhamento está sendo feito por nós. E uma coisa muito importante nesse âmbito é a restituição da Cadara. A professora Lucimar está à frente disso também. E no dia 11, é isso, professora? No dia 11 é a primeira reunião de trabalho para dar posse à Cadara e a reunião de trabalho para para atualizar, não é, o plano de implementação da ERE. Atualizar e pensar em quais eixos a gente precisa, inclusive, aperfeiçoar. E minhas considerações finais, agora eu preciso do slide. Como é? Vá. Um minuto. Vai subir para você? Vai subir, ok. Ok, eu passo, você passa. Vá, pode passar. Por favor, o primeiro. Volta. Bom, o próximo. Pronto. As minhas considerações finais vão nesse sentido. O caderninho lindo que nós recebemos, na primeira folha, diz isso. Por um novo pacto social. Não é? Eu sempre chamo isso de por um novo contrato social. E no contrato social, por esse novo pacto social, o que eu convido, não é, esse grupo não é, a fazer junto, e muito para além desse grupo, não só movimentos sociais, terceiro setor, nós, Estado, no momento, imprensa, sobretudo, é realmente pensar um novo contrato social para a educação na perspectiva racial. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos 2 meses, e aí eu vou me levantar, nos últimos 2 meses, nós vimos, né, pelo menos 4 manchetes. Nós lidamos, com a questão do racismo no futebol, com o Vini Júnior, e a imprensa acertadamente tratou disso de modo exaustivo. Nós vimos a história dos tiktokers, que ofereciam macaco e banana para crianças negras e riam em seguida. E a imprensa, não é? Ela reproduziu e discutiu isso muito exaustivamente, acertadamente. E a sociedade se indignou, tanto nesse caso do Vini, no caso dos tiktokers. Depois, nós assistimos de modo perplexo o simulador da escravidão. Não é? Novamente, a imprensa tratou disso, a exaustão, acertadamente. A sociedade se indignou com isso. Não é? Mais recentemente, nós vimos isso aqui, não é? Um homem negro ser carregado desse modo. A imprensa tratou disso exaustivamente, acertadamente, e nós nos indignamos. O próximo. O novo pacto social
nós precisamos nos indignar com isso. Quer dizer, o racismo que nós indignamos, não é? Quando um negro é arrastado, quando se brinca e presenteia uma criança negra com uma banana, ou quando um jogador de futebol é agredido no campo, isso aqui é os dados de alunos pretos e brancos, não é? Isso aqui são anos iniciais, quando a criança está formando. Nós estamos convivendo com isso no Brasil há décadas e décadas e décadas. Isso não aparece na imprensa. Isso não choca as pessoas. E nós naturalizamos isso aqui. Então, eu acho que o pacto social que está dentro da primeira folha, ele precisa ser construído nessa base. Nós temos que fazer a sociedade se indignar com isso aqui também, porque isso aqui é outra face de todas as matérias que nós vimos no slide anterior. Muito obrigada.